Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuamos a tratar sobre o mundo globalizado, dessa vez com foco no século XXI, então no tempo que corresponde do ano de 2001 até o momento de gravação desse vídeo, né? Então, o século XXI, ele se insere nessa lógica do mundo globalizado que nós vimos anteriormente, né, com a questão da hegemonia dos blocos econômicos e das empresas transnacionais, assim como a multipolarização do mundo, né, entre outros exemplos. Muitos elementos também dos anos 90, eles permanecem também no decorrer do século XXI, como os conflitos separatistas, né, o terrorismo, movimentos de guerrilha, né, facções armadas, entre outros exemplos, né? Então, de uma forma geral, o século XXI ele representa a continuidade do processo que havia se iniciado na década de 1990. No entanto, o século XXI ele passa por algumas especificidades. Então, apenas para pontuar algumas delas, nós temos a guerra ao terror, que é uma característica marcante do século XXI. Nós vamos ter também uma grande polarização na política mundial, né? Então nós vamos ter, ao mesmo tempo, políticas cosmopolitas europeístas que vão conviver com o fortalecimento de uma nova direita europeia mais voltada para o nacionalismo. Nós vamos ter a América Latina, que vai oscilar do neoliberalismo para uma onda de esquerda, seguido por uma reação conservadora. E também, né, nós vamos ter a ascensão da China como superpotência, a crise de 2008, as revoluções no mundo árabe e também, né, a questão dos refugiados, das grandes guerras que vão eclodir já na década de 90, mas principalmente no século XXI, que são algumas características bastante típicas desse novo século. Então, começando, nós podemos tratar primeiramente da guerra ao terror, né? Então, a guerra ao terror é o nome que se dá ao movimento internacional coordenado de combate às organizações terroristas e dos estados que apoiam e abrigam essas organizações terroristas. De certa forma, os principais antecedentes, como nós já vimos, tem a questão do fundamentalismo islâmico, né, com o surgimento de facções como Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, né, assim como por a Jihad Islâmica, Boko Haram e posteriormente o Daesh, o Estado Islâmico, entre tantos outros grupos militantes muçulmanos, né? Mas nós podemos traçar o início da guerra ao terror, né? Um antecedente mais imediato da guerra ao terror, no começo da década de 90, mais especificamente de 90 a 91, que foi a chamada Guerra do Golfo Pérsico, ou Primeira Guerra do Golfo. A Primeira Guerra do Golfo, ela foi um conflito entre o Iraque e o Kuwait, né? Então, basicamente, o que aconteceu foi que o Iraque ele invadiu e anexou o Kuwait. Na época, o Iraque ele era liderado pelo partido Ba'ath, né, o Saddam Hussein, que acabou anexando o Kuwait sem grandes dificuldades militares, sob a alegação de que o Kuwait estava perfurando poços de petróleo iraquianos, né? Na verdade, o motivo da guerra foi muito mais intenso do que esse. O Iraque ele saiu da década de 80 numa guerra contra o Irã que não trouxe grandes benefícios para o Iraque, e com isso, então, o Iraque ele acabou se endividando. Ao mesmo tempo, também, a máxima do petróleo de Kuwait acabou fazendo com que o petróleo iraquiano ele perdesse lugar no mercado internacional, né? Então, nesse sentido, ao mesmo tempo, o Saddam Hussein ele tinha intenção de combater o Kuwait, né, com o intuito de se apossar dos poços de petróleo, tanto para elevar o preço do petróleo iraquiano, como também para saldar a grande dívida de guerra que o Iraque empreendeu contra o Irã no decorrer da década de 1980. A questão é que o ato foi visto internacionalmente como uma agressão, o que levou então a uma coalizão internacional orientada pelos Estados Unidos, com patrocínio das Nações Unidas, com vários países ocidentais, assim como outros países do Oriente Médio também, como o caso da Arábia Saudita, a lançar uma ofensiva no Kuwait, né? Então, a Guerra do Golfo Pérsico, ou Primeira Guerra do Golfo, como é conhecida também, ela foi basicamente, né, o que nós podemos chamar de uma grande revolução na forma de se fazer guerra, porque as mais recentes tecnologias foram testadas na guerra pela primeira vez. Então, os aviões stealth,
por exemplo, que são os aviões invisíveis, né, que tem esse nome porque eles são indetectáveis por radar e são supersônicos ao mesmo tempo, eles acabaram sendo usados, né, em um combate pela primeira vez na Guerra do Golfo Pérsico. Os mísseis Tomahawk também, várias armas químicas, bombas, entre outros exemplos, acabaram sendo aplicadas nessa guerra no Kuwait, né? Assim como também o uso de drones, né? e de mísseis teleguiados, né? Então, nesse sentido, nós temos, né, uma experimentação de várias novas tecnologias que são aplicadas nesse conflito. Até mesmo na transmissão nós temos isso, né? Embora a Guerra do Vietnã ela teria sido a primeira guerra televisionada do mundo, né? A primeira guerra que acabou sendo transmitida ao vivo via satélite foi a Guerra do Golfo Pérsico, ou seja, a mídia internacional acompanhava constantemente os eventos da Guerra do Golfo Pérsico. Embora tenha sido uma guerra rápida e facilmente a coalizão conseguiu retirar o Saddam Hussein e as tropas iraquianas do Kuwait, restabelecendo o emir do Kuwait no poder em 91, essa guerra ela marcou uma grande revolução tecnológica, né, com uma nova forma de fazer guerra, né, uma guerra que não consiste mais necessariamente no uso de soldados no campo de batalha, mas no uso da tecnologia, no uso do sensoriamento remoto, no uso de satélites, entre outros exemplos, né, nesse conflito, né? Essa guerra, então, ela acabou levando a uma inovação na arte de fazer guerra e uma nova forma também de se fazer guerra, né, que fugia às guerras convencionais que o mundo até então estava acostumado e que seria um fenômeno que iria se repetir durante os anos 90 e nos anos 2000. A questão é que, basicamente, as intervenções americanas no Oriente Médio, incluindo a Guerra do Golfo Pérsico, mas não somente, o suporte ao Estado de Israel, assim como também as tentativas de derrubadas de governos que não eram leais aos Estados Unidos, acabou provocando, né, assim como o próprio financiamento do Iraque para combater o Irã, acabou provocando um grande sentimento de anti-ocidentalismo no Oriente Médio e acabou permitindo que no Oriente Médio vários grupos terroristas proliferassem, já que era impossível combater o melhor exército do mundo, na época, que seria o dos Estados Unidos. Então, uma tática de confrontar as grandes potências militares era o caso do terrorismo, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter o uso do terrorismo como um meio desses grupos menores, né? Desses grupos que não têm condições de enfrentar um confronto direto com as grandes potências, de causar o seu efeito. Então, a gente vai ter vários exemplos disso, né? A gente tem o incidente da Al-Qaeda, a embaixada americana de Nairobi, no Quênia. Nós vamos ter também militantes chechenos, né? Terroristas chechenos que vão sequestrar a escola de Beslan na Rússia, né? Então são vários desses eventos, né, que vão buscar uma negociação, já que é impossível confrontar esses grandes estados pelas armas, então recorre-se ao terror. E o terrorismo ele acaba também, de certa forma, refazendo a forma de fazer guerra, pois agora o inimigo ele não é necessariamente o Estado, ele não é necessariamente uma ideologia muito bem delimitada. O inimigo ele pode estar em qualquer lugar, ele pode se infiltrar, ele pode estar inativo a todo esse momento, esperando o momento certo para se ativar, né? Então, nesse sentido, justamente toda essa nova forma de fazer guerra, toda essa nova arte da guerra, que é trazida pela Guerra do Golfo Pérsico, também acaba sendo utilizada para potencializar o terrorismo. Ainda mais que nós devemos ter em vista que nos anos 90 nós teremos um grande tráfico de armas, né? Com a retirada das forças soviéticas de vários países, muitas das armas serão deixadas para trás, por um simples motivo. Era mais barato fabricar novas armas do que fazer o translado ou transporte do armamento que foi deixado em vários continentes, né? Na Europa Oriental, na Ásia ou na África. Traficantes de armas, então, eles vão se aproveitar desses recursos e vão vender tanto para outros estados como também para organizações consideradas terroristas. Então, né, o terrorismo, ele embora ele já existisse, né, nós podemos, é difícil precisar, né, quando teria surgido o terrorismo, né, de certa forma também depende muito do que se considera terrorismo, né, podemos dizer dessa maneira, né, mas na década de 90 e no decorrer dos anos 2000 nós temos uma potencialização e uma nova forma de se fazer terror também, né? Então,
o grande incidente que vai marcar de fato o início da guerra ao terror será justamente o atentado de 11 de setembro de 2001, né? O atentado dos Boeing 747 contra as Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas de Nova York, né? O World Trade Center, né? Assim como contra o Pentágono também, e uma tentativa de lançar um avião na Casa Branca que acabou sendo fracassada. Então, nesse sentido, nós percebemos, né? O evento do 11 de setembro, ela foi um marco muito importante, pois a maior potência militar do mundo, ela foi atacada completamente desprevenida. Alvos estratégicos como o Pentágono, grande centro de defesa americana, de inteligência americana, assim como o World Trade Center, que representava o poder econômico, e a tentativa na Casa Branca, que representava o poder político americano, né? Também nós percebemos o simbolismo presente nesses alvos, que acabaram tendo uma autoria assumida pela organização Al-Qaeda, que nós trabalhamos na aula anterior, né? Que foi em grande parte produto tanto da expulsão da fraternidade muçulmana do Egito, quanto da guerra no Afeganistão para a expulsão dos soviéticos e depois a guerra civil, né? A Al-Qaeda, ela irá então assumir esse atentado, né, contra os Estados Unidos, que irá chocar o mundo, né? Simplesmente a maior potência militar e econômica recebe um ataque totalmente desprevenido, o que mostra essa questão do terrorismo, né? O terrorismo, ele ocorre muitas vezes nas sombras, né? Mesmo que os estados tomem determinadas precauções, ele pode ocorrer simplesmente passando desapercebido, né? Além disso, depois nós teremos uma série de outros atentados no decorrer dos anos 2000, né? Em Espanha, na Inglaterra, né? Depois nós teremos também até na Austrália, vários aliados dos Estados Unidos começam a receber também ataques que acabam tendo autoria assumida ou pela Al-Qaeda ou por outros movimentos radicais islâmicos, né? Então, nesse sentido, né, a guerra ao terror, ela vai começar nesse momento de fato, né, quando George Bush, ele, que era então presidente dos Estados Unidos, né, George Walker Bush, né, ele acaba então conclamando os aliados americanos a combater o terrorismo mundial. Então, um dos primeiros alvos dos Estados Unidos será justamente o Afeganistão, que não só tinha o regime talibã no poder, como também abrigava muitos membros e células da Al-Qaeda, inclusive Osama Bin Laden, que teria sido o grande mentor do atentado das Torres Gêmeas, um ex-mujahedin que lutou contra os soviéticos, né, e que agora então era uma das cabeças principais de uma das organizações terroristas mais poderosas do mundo, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter, né, uma verdadeira caça ao terrorismo por todo o mundo, que vai acabar se desenrolando a partir de 2001, né? Nós vamos ter a guerra no Afeganistão, né, que vai inclusive culminar, né, com a tentativa de destruir a Al-Qaeda, assim como tirar o Talibã do poder, né, que foi uma guerra bastante difícil e custosa também para os Estados Unidos, e ainda assim não teve o efeito total, pois mesmo hoje a Al-Qaeda ela ainda existe, né, ela está dispersa por diferentes países, embora o Talibã não esteja mais no poder, ele ainda toma controle de algumas regiões do Afeganistão, né? Então, né, nós temos um conflito, né, praticamente inacabável no Afeganistão, né, que levou à destruição também do país, né, do Afeganistão, vários assassinatos de civis, né, e também uma potencialização dos atentados terroristas, né? Posteriormente, também nós temos o Iraque novamente no cenário, né? Se a primeira guerra do Golfo Pérsico, ela consistiu em tirar as forças iraquianas do Kuwait, né? A segunda guerra do Golfo Pérsico, que ocorre em 2003, ela já acontece no próprio solo iraquiano, né? A segunda guerra do Golfo Pérsico, também conhecida como Guerra do Iraque, de 2003 a 2011, ela ocorrerá pelos mais variados motivos também, né? Então, em grande parte, nós vamos ter suspeitas da fabricação de armas nucleares e biológicas no Iraque, que de fato refinava e produzia urânio, chegando mesmo a criar uma usina nuclear que foi destruída. No entanto, várias suspeitas de que o Iraque armazenava armas nucleares, armas de destruição em massa, de certa forma, levou uma mobilização ocidental, diferentemente da primeira guerra do Golfo, que acabou sendo consensual. A segunda não foi, porque não existiram evidências concretas de que
essas armas eram fabricadas no Iraque, né? Então, vários membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como Rússia, China e a França, se negaram a interferir no Iraque e vetaram a decisão americana. No entanto, mesmo assim, os Estados Unidos eles lançaram a intervenção com apoio do Reino Unido, que até mostra, né, que a própria organização internacional ela tinha seus limites, pois mesmo o Conselho de Segurança vetando, os Estados Unidos tinham poder político e militar suficiente para lançar uma ofensiva contra o Iraque. Uma guerra que se estende de 2003 até 2011 e que vai culminar com a captura e a execução de Saddam Hussein, livrando o Iraque, então, das décadas do regime Baath, né? Ou seja, depois de tantas décadas sob o regime Baath, né? Finalmente o regime Baath ele cai no Iraque, né? No entanto, isso não melhora muito as coisas, né? Porque de certa forma o Iraque ele acaba ficando sob controle americano, outros movimentos terroristas começam a surgir, né? Assim como também vários soldados e milícias que eram fiéis a Saddam Hussein começam a confrontar as tropas americanas, né? E isso então, né, vai levar a uma longa duração dessa guerra. Os Estados Unidos então eles vão enfrentar um grande problema nesse sentido, né? E qual que será o grande problema? No patrocínio a essa guerra ao terrorismo haverá muitos gastos, haverá muitos custos, né? Pois é uma guerra tecnológica, é uma guerra que conta com grandes investimentos. Não somente os Estados Unidos vão atuar também na região do Paquistão, né? Vai lançar uma empreitada também contra os piratas somalianos que vão começar a atacar diversas embarcações europeias e americanas que vão cruzar a região do Chifre da África, né? Assim como também outros movimentos que vão surgindo na África e também no resto da Ásia, né? Então a guerra ao terror ela acabará sendo um grande problema para os Estados Unidos, em grande parte porque, por um lado, o terrorismo ele não conseguirá ser totalmente combatido. Né? Até hoje mesmo, nós temos uma série de movimentos que são considerados internacionalmente terroristas ainda em atuação. Segundo que, às vezes, o efeito acabou sendo mais catastrófico do que o desejado. Né? Muitas denúncias ocorreram por conta das violações dos direitos humanos que soldados americanos cometeram tanto no Afeganistão quanto no Iraque. No caso do Iraque, nós temos principalmente o exemplo da prisão de Abu Ghraib, no qual foram relatadas várias violações aos direitos humanos e tortura também, né, a soldados e a civis iraquianos, né, e o que acabou manchando muito a imagem internacional dos Estados Unidos. E da mesma forma, né, outros movimentos mais ressentidos acabam surgindo nesses locais, né? Então, combate-se uma organização, acabam surgindo outras posteriormente a isso. E o custo de guerra, né, guerra em outros continentes com tanta tecnologia, acabou sendo alto para os Estados Unidos. Então, se na década de 90 os Estados Unidos viviam o seu apogeu econômico, o seu apogeu político, nos anos 2000, com esse investimento pesado em guerras, os Estados Unidos eles já começam a dar sinais de desgaste econômico. E justamente nesse momento nós temos os Estados Unidos não mais como a única superpotência remanescente, mas como uma potência entre tantas outras, né? A União Europeia, cada vez mais unificada, acaba representando um forte poder econômico. Da mesma forma, a Rússia, que depois de um grande período de instabilidade e de crise durante a década de 90, começa a se reconstruir e reafirma o seu poder geopolítico no mundo. Além da própria China, né, que como nós iremos ver posteriormente também, acabou sendo passando por um grande crescimento econômico, um grande crescimento político e uma grande influência política, podemos dizer dessa forma, que vai justamente levar, né, ela a ter um poder militar e econômico capaz de competir com os Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, nós temos o fim da hegemonia americana, né, da hegemonia única americana. Embora ainda hoje os Estados Unidos sejam um país influente, com bastante poder militar, político e principalmente econômico e ideológico, ele já não é o único, né? Ele acaba sendo um dos grandes protagonistas desse grande jogo geopolítico que se estabelece no século XXI, mas ele não é o único
mais, né? Ele não é o único que detém o poder global, né? Ele é um entre tantos outros atores que tem se desenvolvido nesse cenário, né? Então, uma característica que marca também o século XXI é o fim dessa hegemonia total americana e o surgimento de outras potências que são capazes de competir diretamente com os Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, a guerra ao terror, ela terá um efeito colateral bastante catastrófico no sentido mundial, que será a crise de 2008. Mas qual que seria necessariamente a relação da guerra ao terror com a crise de 2008? Basicamente, o que irá ocorrer é o seguinte: os grandes investimentos militares nos Estados Unidos em praticamente 10, 15 anos de guerra em outros continentes, sem obter grandes resultados, vai levar então a uma verdadeira crise econômica, gastos demasiados, políticas de austeridade, ou seja, controle de gastos públicos, entre outros exemplos. A questão é que isso vai acabar tendo um efeito colateral, né, no sentido de que a política austera e militarista de George Bush, ela começa a ser criticada nos Estados Unidos. E isso acaba abrindo lugar para que um viés mais, podemos dizer assim, assistencialista, né, acabe assumindo os Estados Unidos de certa forma. E vai acabar eclodindo também com a crise econômica, né, a questão do perdão de várias dívidas e a permissão para que vários americanos possam fazer empréstimo a bancos, mesmo com o nome sujo, mesmo com várias dívidas, podemos dizer dessa maneira, vai levar então a vários empréstimos que vão ser realizados, uma grande especulação imobiliária nos Estados Unidos, o que a longo prazo vai levar também à falência de grandes bancos americanos e de grandes empresas também. Temos então com isso, né, a soma da guerra ao terror e ao mesmo tempo uma política assistencialista muito inconsequente, né, podemos dizer dessa maneira, que vai levar várias empresas, né, e vários bancos americanos a falirem. No entanto, se em 1929, que já havia uma grande interrelação, né, nós tivemos uma crise econômica de proporções mundiais, justamente em 2008 que nós vamos ter um cenário mais interligado e mais interconectado, nós também temos uma crise mundial de bastante proporção, né? Então, a crise de 2008 ela vai afetar diferentes países em diferentes momentos. Os Estados Unidos eles serão duramente afetados em 2008 com a queda nas ações de várias empresas e a falência também de várias empresas, como são empresas transnacionais. Isso tem uma consequência indireta também, porque muitas empresas acabaram estabelecendo filiais no resto do mundo e por conta da insustentabilidade elas fecham essas filiais para manter a matriz e justamente com isso aumenta o desemprego em outros países do mundo, né? Ao mesmo tempo você tem também uma política de estoque, né? Uma política no qual você tem uma redução das importações que acaba levando à exportação da crise, né? Que depois, durante praticamente toda a década de 2010, vai afetar diferentemente diferentes lugares do mundo, né? Então nós vamos ter diferentes impactos dessa crise econômica, da quebra de empresas, da quebra de bancos, do aumento do desemprego com a retirada das empresas multinacionais e transnacionais nos territórios das filiais, né? Então, né, com isso nós vamos ter diferentes efeitos que serão provocados pela crise de 2008. No antigo mundo desenvolvido, podemos dizer dessa forma, esses efeitos serão drasticamente sentidos, com uma diminuição muito grande da qualidade de vida, assim como também políticas de austeridade. O assistencialismo ele começa a ser fortemente criticado, fortemente, no caso, rejeitado, né, por vários novos governos que acabam adotando uma postura mais neoliberal nesse sentido, né, com a questão do Estado mínimo, e com isso, então, né, nós temos uma diminuição da qualidade de vida nesses determinados países. Já no mundo subdesenvolvido, o efeito acaba sendo outro também, né? Justamente nesses países que dependiam de um forte investimento de empresas estrangeiras e esses investimentos começam a cessar, né? Nós temos um impacto muito mais rígido no mundo subdesenvolvido. Então, para citar alguns exemplos que nós podemos mostrar, né? Um efeito colateral da crise de 2008 que chamou muito a
atenção a partir do ano 2000 foi a ascensão da direita europeia. Por quê? Porque justamente com o impacto dessas crises, nós temos uma grande onda migratória para a Europa e assim como para a América do Norte também. Então nós vamos ter, né, uma série de políticas anti-imigração que serão realizadas principalmente pelos Estados Unidos, como por exemplo a construção de uma cerca na fronteira com o México e um forte patrulhamento também, como também na Europa, que nós vamos ter uma restrição cada vez maior à entrada de imigrantes e a elevação nos parlamentos europeus de movimentos que se dizem nacionalistas ou de extrema direita, que entre outras bandeiras defendem também a anti-imigração, né? Ou seja, se mostram contrários à imigração. Então a Europa, que vivia o seu período mais cosmopolita na década de 1990, no caso com a ascensão, né, da União Europeia, da livre circulação de pessoas e de mercadorias, com grande desenvolvimento e progresso econômico durante o período globalizado, com empresas abrindo no antigo mundo socialista, entre outros exemplos, né, a Europa ela começa a passar por uma reviravolta a partir dos anos 2000, em grande parte por conta dos impactos da crise econômica. Movimentos de direita que já existiam anteriormente, eles começam a ganhar força, porque justamente num cenário de bastante crise política e econômica, recorre-se muitas vezes à contratação de principalmente imigrantes ilegais, pois eles acabam recebendo menos, né? Então, nesse aspecto também, né, isso acaba gerando um certo ressentimento da população europeia com relação aos imigrantes, né, no momento de escassez de empregos e no momento de grande dificuldade econômica e política. Então, isso aqui, nós temos a propagação da xenofobia, a propagação do racismo, a propagação também de políticas até mesmo anti-islâmicas, já que muitos imigrantes seriam do mundo islâmico. Então nós temos principalmente essas políticas voltadas contra cidadãos de países árabes, cidadãos de países majoritariamente muçulmanos também. A Liga Lombarda, ela ascende fortemente na Itália, né, apoiando o Berlusconi também nos anos 2000, né, que inclusive é totalmente anti-imigração, totalmente xenofóbica também, e que inclusive era um movimento que buscava separar o norte da Itália do sul. Na Suíça mesmo, que era um país bastante cosmopolita e bastante liberal, começam a surgir movimentos organizados de combate à imigração, assim como na Alemanha, na França e no Reino Unido. No Reino Unido mesmo, a própria questão da imigração será responsável pelo Brexit, né, na década de 2010, que será a iniciativa do Reino Unido de se retirar da União Europeia, né? Então o Reino Unido ele teve uma política bastante autônoma na União Europeia, no entanto, né, inclusive não aderiu ao euro, né, por conta da moeda libra esterlina ela ser muito forte, né, e também, né, não aderiu totalmente à questão da livre circulação, né. No entanto, a questão é que muitos imigrantes eles acabavam entrando em países do mar Mediterrâneo e com isso tinham acesso livre para entrar no Reino Unido, né? Então, um dos grandes motivos, né, entre tantos outros, que levou o Reino Unido a se retirar da União Europeia foi, em grande parte, a questão da política migratória da União Europeia, que não conseguia conter o grande fluxo de imigrantes que se dirigia para os países desenvolvidos da Europa, né? Então nós temos esse um ponto principal. Nos países do Mediterrâneo nós vamos ter um grande afloramento do nacionalismo, já que eles serão os mais afetados pela crise. A Espanha, por exemplo, assim como Portugal e a Grécia, né, que será um dos países mais duramente afetados pela crise econômica, contraindo uma dívida externa 2 vezes maior do que o PIB e ao mesmo tempo sem poder fazer a revalorização da moeda por conta da moeda ser o euro e a moeda ser compartilhada. Nós vamos ter principalmente nesses lugares a ascensão de novos movimentos nacionalistas que vão acabar se chamando de eurocéticos. Em que sentido? No sentido de se contrariar aos efeitos da União Europeia, né? A descrença na União Europeia é algo que irá se tornar bastante comum, né? A descrença no projeto de integração europeu, que é algo que se tornará bastante comum, né?
América Latina também ela vai vivenciar um verdadeiro pêndulo nesse momento, né? Nos anos 90, depois de uma grande inflação herdada dos regimes militares nas décadas de 70 e 80, a América Latina ela adota uma postura de Estado neoliberal, né? Com alguns representantes como Collor e Fernando Henrique no Brasil, Itamar Franco também, né? Menem e Fernando de la Rúa na Argentina, entre tantos outros exemplos que acabam instituindo o Estado mínimo, a venda de empresas nacionais, né? E a diminuição dos gastos públicos, assim como política de austeridade. Os anos 90 foram os anos neoliberais para a América Latina, que inclusive foi testado, vamos dizer assim, pela primeira vez na América Latina, no Chile, né? Antes de a Margaret Thatcher adotar no Reino Unido e o Reagan adotar nos Estados Unidos, o neoliberalismo ele já tinha se consolidado no Chile durante o governo de Pinochet. No entanto, as políticas de austeridade em países tão desiguais quanto os países latino-americanos levaram então a vários movimentos populares, né, e ao mesmo tempo também, né, vários integrantes das classes médias e baixas, assim como também da elite intelectual, se opor a esse processo de Estado mínimo e essa política de austeridade. Então, se os anos 90 na América Latina se caracterizaram como os anos neoliberais, os anos 2000 e até mesmo 2010 se caracterizaram pelos anos assistencialistas, né? A chamada onda vermelha, em que na América Latina nós vamos ter a ascensão de várias lideranças ao poder, né, com uma vertente mais de esquerda, né, mais assistencialista, algumas até beirando ao socialismo, embora seja muito complicado chamá-las de socialista, mas que vão realizar várias reformas sociais. Então nós teremos, né, no caso brasileiro, a ascensão do Partido dos Trabalhadores, né, com Lula e Dilma Rousseff. Nós vamos ter na Venezuela Hugo Chávez, que havia anteriormente tentado dar um golpe de Estado, mas teria fracassado e depois foi eleito democraticamente, né, assumindo durante praticamente toda a década de 2000 do governo da Venezuela. Na Bolívia nós teremos o Evo Morales, um representante dos ameríndios, que vai mudar a Constituição boliviana, criando o Estado Plurinacional da Bolívia, no qual todas as etnias indígenas são reconhecidas igualmente. No Equador de Rafael Correa, assim como o ressurgimento dos sandinistas em Nicarágua, né? Então nós vamos ter, né, depois de uma década neoliberal, uma década mais voltadas para as políticas assistencialistas com combate à desigualdade social, com as reformas sociais, entre outros exemplos. No entanto, ao mesmo tempo em que esses movimentos eles acabam se envolvendo em corrupção, de certa forma, assim como também eles acabam recebendo oposição de setores da elite empresarial, da elite midiática, entre outros exemplos. Durante a década de 2010, nós já começamos a ter uma reação conservadora à onda vermelha, né? Então, depois, né, de praticamente uma década de política assistencialista que não testemunhou grande crescimento econômico na América Latina, nós temos então, né, o retorno de ideias mais conservadoras que acabam aos poucos retomando o lugar na América Latina, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter o impeachment de Dilma Rousseff em meados da década de 2010 no Brasil. Nós vamos ter, por fim, né, a derrota dos Kirchner, né, Nestor, né, que depois morreu, e a Cristina Kirchner, né, para o neoliberalismo argentino. Nós vamos ter, né, em vários países que outrora você tinha governos mais assistenciais e de esquerda, como Venezuela e Bolívia, uma grande convulsão política e social, né? Com a morte de Hugo Chávez e a ascensão de Maduro ao poder na Venezuela, ele vai enfrentar uma grande oposição junto com uma grande crise econômica na Venezuela. Evo Morales terá que fugir da Bolívia também, né? Já que principalmente a elite de Santa Cruz vai tentar aplicar uma espécie de golpe contra ele, né? Formando-se governos paralelos, e com isso então, né, você tem o fim também de uma era na Bolívia nesse sentido. Então a América Latina ela acaba também se convulsionando drasticamente após a crise de 2008. Por um lado, né, você tem o surgimento de várias políticas assistencialistas que se contrapõem ao neoliberalismo, e então, né, nós temos, né, justamente por essa política assistencialista ela não dar os resultados esperados, e ao mesmo tempo os países latino-americanos não esperarem um crescimento tão grande economicamente, né, já que a grande preocupação foi a micro e não a macroeconomia, uma grande reação, né, conservadora contra esses movimentos, né? Então, né, ao mesmo tempo em que isso acontece, nós teremos também a ascensão da China, que era uma potência de segundo plano, né, durante os anos 90,
para uma das principais potências mundiais capaz de competir em diversas áreas com os Estados Unidos. A China nos anos 2000 ela estava fortemente sob a esfera de influência japonesa, mas um grande investimento econômico e militar fez a China atingir um crescimento econômico de marca praticamente inalcançável, com 9 e 10% mesmo em plena crise econômica mundial. Em grande parte porque a China ela é ao mesmo tempo um produtor sem necessitar de um mercado consumidor interno, né? Com o regime comunista fechado que existe no interior da China, né? E as zonas econômicas especiais que fazem a economia de mercado, a China produz para a exportação, né? Enquanto que apenas alguns produtos mais básicos são destinados à própria população chinesa. Com isso, então, nós temos um grande crescimento econômico que reverbera no investimento militar. A China, né, se torna um país que passa a ter pleno domínio das armas nucleares, isso já desde a década de 70, né, mas aprimorando suas armas nucleares, capaz de criar mísseis balísticos intercontinentais, tecnologia que só americanos e russos possuíam, assim também como de lançar foguetes tripulados para o espaço e também mesmo de derrubar objetos em órbita, como quando a China fez o experimento de derrubar um satélite. Um grande investimento na tecnologia armamentista, ao mesmo tempo um grande investimento econômico, fazendo com que as empresas chinesas fossem algumas das maiores que existiriam no mundo, né, entre outros aspectos. Faz a China, então, crescer muito drasticamente no decorrer do século XXI, se tornando uma grande potência também, né? Nós vamos ter daí, ao mesmo tempo, né, em que nós temos esse desenvolvimento da China, né, a questão da tecnologia fazendo uma grande diferença no cenário internacional, né, com a chamada Primavera Árabe, né, a Primavera Árabe que foi uma série de movimentos revolucionários que ocorrem no mundo árabe na partir de 2010, derrubando algumas das mais antigas ditaduras do mundo e que foram, embora não causadas, mas fortemente potencializadas pelas tecnologias digitais, pelas mídias digitais, sobretudo as redes sociais também, que foram muito utilizadas para divulgação e manifestação política, assim como para o agendamento de reuniões e de manifestações, né, e que vão levar então a Líbia, o Bahrein, o Egito, a Tunísia, a Síria e o Iêmen a enfrentarem, podemos dizer dessa forma, né, uma série de movimentos revolucionários, derrubando uma das mais antigas ditaduras do mundo, a de Muammar Gaddafi na Líbia, assim como a de Mubarak no Egito e a de Ben Ali na Tunísia, né? Então nós vamos ter uma série de movimentos buscando a ascensão da democracia, né? A democratização, né? E a participação popular no mundo árabe. Por isso mesmo que recebe esse nome de Primavera Árabe, em referência à Primavera dos Povos, né? As revoluções de 1848, de teor liberal, né? Então, nesse sentido, nós temos, né, uma série de manifestações durante a década de 2010 e muitas que acabarão tendo efeito trágico, né? Na Líbia nós teremos a intervenção da OTAN contra as forças de Muammar Gaddafi, que vão destruir o país, e com isso então uma série de governos militares vão se oscilar no poder. No Egito, após a deposição do Mubarak, também governos militares que ficam se degladiando no poder. O Iêmen entra em guerra civil, a Tunísia fica fortemente instável, mas com certeza um dos países mais afetados acabou sendo a Síria, né? A Síria de Bashar al-Assad, né, do partido Ba'ath, né? Ele acaba enfrentando uma guerra com diversos lados combatentes, desde setores mais liberais, democráticos, até setores fundamentalistas, com os efeitos também negativos da invasão americana no Iraque. A partir de 2003, nós temos o surgimento de diversas facções terroristas no Iraque que se propagam na Síria, né? E inclusive uma dissidência da Al-Qaeda que se formará no chamado Daesh, ou Estado Islâmico da Síria e do Iraque, que vai, né, durante os anos de 2013 e 14, acabar tendo domínio de grande parte da região da Síria e do Iraque, executando civis, né, instituindo a Sharia nas regiões dominadas, até inclusive praticando a escravidão nas regiões dominadas, o que vai levar também a uma coalizão internacional para combater o Daesh, a partir de uma guerra digital, uma guerra de drones. Estados Unidos, Rússia, Turquia
Turquia, eles acabam realizando operações para combater o Daesh, que num primeiro momento, né, reivindicava boa parte do mundo, né, os antigos territórios dominados pelos árabes, né, e que depois começou a recuar, né, também com apoio das milícias curdas, né, assim como o próprio governo Bashar al-Assad, que contou também com suas forças para conter o Estado Islâmico na Síria, provocando um grande estrago na região do Oriente Médio e o aumento do fluxo de refugiados em plena crise econômica, gerando o que ficou conhecido como a crise de refugiados. Ao mesmo tempo, a propagação de vários atentados terroristas, como o de Paris em 2015, por exemplo, né, durante as comemorações da Revolução Francesa, assim como em outros lugares do mundo, fazendo o mundo cada vez mais e mais instável, né? Então a gente percebe um mundo de grandes transformações, a tecnologia, as demandas democráticas, mas ao mesmo tempo a oposição à democracia em contextos severos de crise, né? O século XXI também foi marcado por grandes ondas de pandemias que foram potencializadas pela própria globalização, né? Nós tivemos o caso da gripe aviária, né? A gripe suína também, né? Durante os anos 2000, né? Que acabaram provocando um grande estrago na Ásia, propagando-se inclusive para a Europa, África e até em menor escala na América, né? E por fim, né? No começo da década de 2020, a grande pandemia do coronavírus, né? Do Covid-19, no caso, né? Que acabou se propagando pelo mundo inteiro, né? Obrigando um lockdown e quarentenas em praticamente todos os continentes, né? Deixando um grande saldo de mortos, né? E de contaminados também, né? Fazendo com que também muitas empresas falissem, muitas empresas fechassem, né? Potencializando os efeitos da crise que foram causados em 2008, né? Ao mesmo tempo também, né? Levando a uma calamidade na saúde pública. Então, por um lado, o século XXI representou o máximo da interligação do mundo, né? Com a web 2, 3 e 4.0, né? A indústria digital, a potencialização das tecnologias, o aumento do fluxo, mas ao mesmo tempo, né? Nós temos a potencialização de vários fenômenos como o terrorismo, nós temos também um grande degladiamento entre movimentos democráticos e antidemocráticos pelo mundo inteiro, né? Assim como também, né, a reascensão do nacionalismo, do separatismo, da xenofobia e ao mesmo tempo também justamente um mundo tão interconectado que não passa apenas ideias, fluxos e mercadorias, mas que é capaz também de transmitir doenças, né? Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom.